a menor unidade de análise na morfologia é a palavra, certo? Então, a palavra é a menor unidade de análise da fonologia. E aí, o estudo da morfologia vai estudar as classes de palavras, tá? Então, artigo, nome, pronome, verbo, palavras relacionadas, preposição e conjunção, flexão nominal, concordância verbal. A partir daqui já entra um pouquinho morfossintática, ó. A partir daqui, ó, tá vendo? A partir daqui é morfossintática, que é uma parte 3, que é a morfologia, junto com sintaxe, certo? Então, aqui é a terceira parte que vai cobrar a morfossintática. A morfossintática tem a relação nome, e aí o que é um nome? Nome é o nome é uma nomenclatura dentro da língua portuguesa que fala sobre o nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, tá? E aí, essa análise, a terceira parte é morfossintaxe, tá? Essa parte, concordância verbal, flexão verbal, número pessoa, a relação número pessoa é uma relação do verbo, e essa parte de concordância verbal é uma parte da sintaxe, né? Mais focada na sintaxe. Aqui, quando eu tenho o estudo das orações, que é o conteúdo que eu escolhi para dar hoje, é a quarta parte, tá? Que é uma parte de sintaxe pura. A quarta parte, que é uma parte de sintaxe pura, tá? É uma parte de sintaxe pura. O que é essa parte de sintaxe pura? É uma parte sistemática da língua que estuda como é que na frase, como é que na oração as palavras se estruturam, certo? Então, seria a quarta parte, né? Observando a gramática no geral aqui, fazendo uma análise mais profunda, observando a gramática no geral. Quarta parte. E, por fim, né, o edital está pedindo aqui também de vocês, a partir daqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Então, a partir daqui, ó, tá vendo? Tá um pouquinho desorganizado esse, né? Mas, enfim, é sobre isso, né? Então, tudo isso aqui, certo? É uma quinta parte. O que é uma quinta parte? Por que quinta parte, professor? Porque essa parte, ela vai trazer o estudo da semântica. E aí, o que é a semântica? A semântica é o efeito de sentido que uma palavra pode dar. Então, por exemplo, quando eu tenho manga, a palavra manga, dependendo do contexto, pode ser manga fruta, substantivo, manga de camisa, né, a manga de camisa. Então, as palavras, elas denotam e conotam ideias, tá? Então, essa parte de sinonímia, antonímia, polissemia, certo? Ela é a parte que analisa da gramática, que analisa o sentido das palavras, das construções, tá certo? E aí, no fim, aqui, que eu achei bem estranho, na verdade, né, mas a gente está observando, tem essa parte aqui, redação, não sei o que exatamente eles vão cobrar, provavelmente, quando eles colocam aqui redação, eles vão cobrar, sabe o quê? Essa parte estrutural do texto. Então, eles podem, por exemplo, cobrar uma questão de coesão e coerência, eles podem cobrar, por exemplo, uma questão de parágrafos, certo? De estrutura paragrafal, né? Eles não vão cobrar uma redação de vocês, né? Mas eles podem cobrar algum conteúdo relacionado à construção do texto. Então, elas podem cobrar conectivos, né? Quais os conectivos conotam ideias, as conjunções, por exemplo, os pronomes que dão ideia de reiteração, por exemplo. Então, esse, essa, isso, pronomes demonstrativos, e aí por aí vai. E aí, por fim, nós temos essa parte aqui que eu achei bem estranha, porque a interpretação do texto geralmente vem no início do edital. Essa parte aqui, isolado, do nada, assim, solto, tem essa parte de interpretação textual. É uma parte que vem geralmente no início do texto, e aí aqui veio aqui no final do texto, tá? Eu, analisando a banca, eu observei que eles adoram muito colocação pronominal, tá? Por isso que já tá aqui, ó, bem grande, ó. Colocação pronominal, tá vendo? Aqui nessa parte do, do edital. Regência, eles cobram bastante também. E eles gostam de uma estrutura da frase.
né? Então, os termos de oração. Inclusive, eu vou mostrar uma questão sobre isso hoje. Termos de oração, coordenação e subordinação foram os assuntos que eu selecionei estudando a banca, tá? Todos os professores foram orientados para estudar a banca, para poder dar essas aulas para vocês, tá? Então, nenhum professor. Qual a diferença do nosso curso, da nossa mentoria? É que os professores dão aula com base na banca, certo? Porque só passa em concurso quem estuda a banca, quem entende como a banca cobra. Se você não entende como a banca cobra, você provavelmente vai ter falhas, porque os materiais que tem na internet gratuitos, eles não são direcionados para aquela banca. A diferença da nossa mentoria é que a gente trabalha com material focado na banca. Então, a gente, por exemplo, eu já fiz um estudo exploratório sobre a banca, então eu sei o que eu vou dar aula de português, eu sei o que eu vou cobrar do meu aluno, e eu sei o que a banca vai fazer, porque a banca não muda o comportamento, ela repete o comportamento, tá? Então, provavelmente a banca vai estruturar as questões com base no que ela já vem fazendo anteriormente, certo? Então, o grande segredo do concurso público é você estudar observando o comportamento da banca para você passar, tá certo? E aí a gente vai iniciar agora para falar um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes antes da gente fazer fazer algumas questões que é o que eu selecionei da banca, tá? Primeiro a gente começa a falar sobre sintaxe, e aí a gente fala sintaxe. O que seria sintaxe, Jesus? O que é sintaxe? Sintaxe é o estudo da relação que as palavras fazem. Então, você fala, Adriélio é professor de língua portuguesa. Então, Adriélio é sujeito, né? Por quê? Porque quando eu tenho na oração, Adriélio é professor de língua portuguesa, Adriélio é professor de língua portuguesa predicado para Adriélio. Certo? Então, eu tenho um sujeito o quê? Simples. Por quê? Porque contém apenas um núcleo, certo? Então, a estrutura da sintaxe, ela vai analisar como os períodos se relacionam. Então, como a Adriélio, por exemplo, na estrutura, está se relacionando com o verbo que é o verbo ser, que é um verbo de ligação, certo? Esse predicado vai ser um predicado nominal. Por quê? Porque esse verbo é de ligação, certo? Então, tem toda a estrutura. Então, tem que entender o que é período. Período é uma ideia, certo? É uma ideia. O período é formado por apenas uma oração. Então, se eu falo, eu vou xingar muito no Twitter, é um período simples. Contém apenas um núcleo, contém apenas um verbo, tá? E o período composto é aquele que contém mais de um verbo. Eu até errei aqui esse slide. E o período composto é aquele que contém mais de um verbo, enfim. O período composto é aquele que contém mais de uma oração. Tá o nome período simples aqui, mas é período composto, tá, gente? Período composto tem mais de uma oração. Então, eu vou assistir Netflix para relaxar, depois dá tanto para o Enem. Então, vou assistir Netflix para relaxar. Os dois estão simples, né, professor? Oi? Manchete, tá? Período simples. Eu acho que teve um erro ou foi? Não entendi. Os dois estão período simples. Aqui tá errado, viu? É período composto aqui, tá bom? Período composto. Então, é formado por duas ou mais orações. Então, eu vou assistir Netflix para relaxar. Aqui eu tenho uma oração, certo? Depois de estudar tanto para o Enem, eu tenho uma segunda oração, tá? Que vai definir a quantidade de períodos, é a quantidade de verbos, né? Um período, o verbo, a oração vai girar em torno do verbo, tá? Então, nós temos os períodos eles podem ser, né? O período simples, ele é coordenado, né? E o período composto é subordinado, tá bom? Vamos ver isso aí. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas. O que é assindética? Assíndoto. Assíndoto. Então, o A, né? Esse Azinho que tá aqui, ó. Deixa eu pegar o meu. Aqui, ó. Esse Azinho que tá aqui, ó. Esse A, ele é uma A de negação, ó. Quando eu falo apático, antidemocrata, é a pessoa que não é democrata. Antidemocrática. Então, esse A tem valor morfológico de negação nas palavras. Então, toda vez que vocês veem um A na frente, apático, a pessoa que não é simpática, é apática. E por aí vai. Então, esse A aqui dá a ideia de não
conectivo. Síndeto é uma palavra que vem do latim que conota, que significa conectivo, tá? Então, as sindéticas são ligadas por conectivos, as orações coordenadas sindéticas são ligadas por conectivos, e as orações coordenadas assindéticas não são ligadas por conectivos, geralmente vem dividida por vírgula, né? Ó, o céu estava estrelado, vírgula, a lua brilhava intensamente. Tá aqui, então, isso aqui é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não está, nós não temos aqui um conectivo, né, interligando uma oração a outra oração, tá? Nós temos uma vírgula. Então, é assindética, oração coordenada assindética. Oração coordenada sindética é quando são ligadas conectivos. As sindéticas podem ser divididas em 5 grupos específicos. Nós temos as sindéticas aditivas, adversativas, né, conclusivas, explicativas. As aditivas, ela gosta de nadar e também, ó, esse I aqui, cadê? Esse I aqui, ó, ele é um conectivo aditivo, certo? Então, isso aqui vai ser uma oração coordenada sindética aditiva, que esse I tem valor de adição para somar uma oração a outra oração, tá? Os conectivos podem ser adversativos, né? As coordenadas sindéticas adversativas, quando os conectivos dão ideia de adversidade, né? O mas aqui. Ela queria ir ao cinema, mas estava chovendo. Sindéticas alternativas, ou ora, ora, quer, seja, alternativas. Ela pode estudar agora ou, né, mais tarde. Esse ou dá ideia de alternância entre uma oração e outra oração. Conclusivas, né, o resultado foi positivo, pois é conclusivo, pois, portanto, todavia, contudo, entretanto, e aí por aí vai. Tem vários conectivos, né? Pois se dedicou ao projeto. E explicativas, o pois pode ser tanto conclusivo quanto explicativo, aí tem que ter cuidado. Depende do contexto, tá? Beleza, professor. E aí tem as mais difíceis são as subordinadas. Por que as subordinadas são as mais difíceis? Porque elas têm um maior número. As subordinadas, elas podem ser subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Tá? Nas subordinadas substantivas, nós temos 6 tipos, né? 6 tipos. Nas subordinadas adjetivas, nós temos 2 tipos, e nas subordinadas adverbiais, nós temos 9 tipos, tá? Quando eu volto aqui para o edital, para olhar o edital, ó, vamos lá. Opa! Para olhar o edital, a banca, ela cobra isso aqui bem detalhado, tá? Ó, oração, a termos da oração, primeiro, que são os instrumentos de análise de uma oração, certo? E ela cobra também coordenação e subordinação, os períodos que são, o correto é colocar aqui a palavra, né? Período composto, né? Por coordenação e por subordinação. Mas, enfim, né? Falhas. Eu achei que ficou desorganizado esse conteúdo aqui no edital, né? Mas qualquer coisa a gente está aqui para entrar com recurso. Então, o correto era período composto por coordenação e subordinação. E aí eu percebi que na banca ela cobra muito sintaxe, tá? Então, é uma banca gramatical. Aí muitos alunos estão perguntando para mim no privado, professor, e essa banca, qual é que o senhor acha? Essa banca é uma banca extremamente gramatical, tá? Então, eles gostam muito de gramática, gostam de análise sintática, de gramática bem pesada, essa gramática seca, sabe? Sem contexto. Não é uma gramática, não é como a FGV, por exemplo, como a Sebrasp, que são bancas que têm um direcionamento, eles cobram, né, uma gramática mais contextualizada. Então, tem textos muito grandes, né? Essa banca não é assim, ela não tem esse comportamento. É uma gramática mais seca, mais estrutural, sabe? Então, aí não dá tempo de explicar todas as orações aqui, mas as subordinadas. Professor, que é uma oração subordinada, pelo amor de Deus, não lembro. Ó, a oração subordinada subjetiva, a oração assume papel de sujeito. Então, por exemplo, quando eu tenho, ó, é fundamental que os jovens leiam. Ó,
esse termo, essa segunda oração, ó, aqui, que os jovens leiam, isso aqui funciona como sujeito para a oração principal, para a OP. Nas aulas, né, da mentoria, a gente vai ter essas análises mais detalhadas, com exercícios e com explicações. Então, o que os jovens leiam é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque é subjetivo por quê? Porque isso aqui, o sujeito, eu não vou encontrar na oração principal, eu vou encontrar na oração o quê? Subordinada, porque essa oração está subordinada à principal, entendeu? Então, aqui nós temos uma oração, né, subordinada, que é, o que é subordinada? Ela estabelece uma relação de dependência, né, sintática ou semântica. Então, ela não vai ter a OP, vai faltar, o que é a OP? Oração principal, certo? Nas aulas eu sempre vou falar assim, a OP, a oração principal. Então, na OP não vai ter o sujeito. E aí a subordinada, as orações subordinadas substantivas vão buscar o sujeito na subordinada, tá? É basicamente isso, tá? Tem todo um contexto para eu explicar isso, mas para essa aula, né, introdutória, vocês têm que entender isso, que a oração subordinada substantiva busca oração subordinada substantiva, ó, ela tem que buscar um substantivo, que é aquele detentor da ação verbal. Então, o que é fundamental? Que os jovens leiam. O que é fundamental? Que os jovens leiam. Os jovens aqui é sujeito para a oração principal, certo? Predicativa, tem função de predicado do sujeito, né? Nosso desejo é que os jovens sejam bons leitores. Né? Qual é o nosso desejo? É que os jovens sejam bons leitores. A oração aqui é oração subordinada substantiva predicativa, por quê? Porque a oração principal não tem o predicado, certo? E ela busca o predicado na oração subordinada. Então, nós temos o predicado aqui, ó. Por isso que ela tem essa função de predicativo do sujeito. Certo? A completiva nominal, completa o sentido do nome, tem a função do complemento nominal, é sempre iniciada por uma preposição. Então, nós temos o dia aqui, ó, que é a preposição que inicia essa oração subordinada, completiva nominal, né? A objetiva direta tem função de objeto direto, a objetiva indireta tem função de objeto indireto, e a positiva tem função de aposto de qualquer termo. Aí, qual é a dica que dá positiva para vocês decorarem? Sempre a positiva vai vir com 2 pontos. Toda vez que lá na prova, se perguntar, se vocês verem um exemplo, né, uma oração que tenha 2 pontos, ela sempre vai ser a positiva, certo? Olha aí a dica para vocês, na hora da prova. Tá? As adjetivas têm dois grupos, né? As explicativas, que sempre vêm intercaladas por vírgulas, e as restritivas, que não vêm intercaladas por vírgulas. Elas vêm intercaladas, né? Elas não vêm intercaladas por nada, né? Então, quando eu falo, os jovens que não leem não são estimulados. Ó, quando eu tenho esse exemplo, jovens que não leem não são estimulados, o que é que eu tenho essa aqui? Eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, por quê? Os que não leem, ó, que não leem é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque eu estou restringindo um grupo. Só os que não leem é que não são estimulados. O restante são estimulados, mas os que não leem não são. Então, quando eu coloco que não leem, olha, quando eu falo que não leem, eu estou restringindo. Por isso que isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque restringe o elemento. Já a explicativa explica pelo próprio nome, né? O hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. Ó, essa aqui é a oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque essa oração aqui, que é tão importante, está explicando que o hábito de ler precisa ser estimulado. Então, ela é explicativa. Vem sempre intercalada por vírgula. Tá? Aí, isso aqui é facinho, né? Aí tem isso aqui, depois eu vou passar para vocês esse material, para quem comprou a aula ou quem comprou a mentoria. Pronto. Só dei essa explicaçãozinha para a gente poder ir para as questões, tá? Agora vamos lá, vamos exercitar o nosso cérebro, né? Com questões da banca. E aí, vamos lá. Deixa eu só tomar uma água aqui. Tudo bem até aqui, gente?
Tranquilo. Tudo. Tá bom, maravilha. Vamos lá. Aí nós temos essa questão da INDEC aqui, ó, de 2023, do ano passado, ó, tá quentinha, né? A tendência é que elas cobrem uma questão parecida com essa, ou então com esse mesmo conteúdo, a probabilidade é de 95%. Certo? Nossa mentoria, ela trabalha com esse tipo de análise. Certo? Nossos professores, né, eles são orientados, né, a todo momento a só buscar questões da banca e fazer esses apontamentos para o aluno, tá? Porque, assim, a tendência é que esse ano, a INDEC, lá no dia 19 de maio, que é o dia da prova de vocês, cobre uma questão parecida com essa, é enorme, certo? Então, tem muitos cursos na internet, né, muitas mentorias, mas, assim, a mentoria é focada em questão, os professores trabalham com questão, os professores analisam o comportamento da banca, porque o aluno precisa chegar no dia da prova e ele precisa ter a certeza dos conteúdos que vão cair, né, que são mais cobrados. Óbvio que a gente não trabalha para a INDEC, né, mas a gente tem que ter essa análise mais precisa. Então, os nossos professores, eles têm esse direcionamento. Isso faz com que a nossa mentoria seja uma das mentorias assim, que tem uma assertividade muito grande. Então, muitos professores, muitas pessoas que pegam ali, vão para as provas, eles chegam na prova e dizem, professor, caiu aquela questão que o senhor falou, caiu aquele assunto que o senhor falou. Vamos lá, a gente tem aqui a questão da INDEC, né, e aí, concordância, eu falei, né, concordância verbal, que é um conteúdo que cobra muito, está lá no edital, se cobrado. Observando a concordância dos verbos destacados nas orações dos itens, né? O item 1 tem, construiu-se uma nova política no país. O item 2 tem, construíram-se novas políticas no país. As alternativas têm, a concordância verbal está correta apenas no item 1, a concordância verbal está correta apenas no item 2, a concordância verbal está correta nos itens 1 e 2, a concordância verbal está incorreta nos itens 1 e 2. Aí, qual vocês colocam aí? Daniel colocou C. Não. Jailson colocou C, Débora colocou C. E aí vocês acertaram, né? Por que é C? C. Por que será que é C, hein? Construir-se uma nova política no país, construíram-se novas políticas no país. Construiu na primeira oração está no singular, né? Para concordar com o sujeito, uma nova política. E no item 2, construíram-se novas políticas no país. Construiu está no plural, para concordar com o sujeito no plural. Bem simples, né? Aí, tá vendo como são as questões? As questões são simples, mas elas cobram um conteúdo de gramática seca. Ó, observa aqui que a banca não colocou nenhum texto aqui, ó, um texto relacionado, nada para analisar isso. Né? Eles vão assim, bem diretos. Então, vocês vão ter que estudar aquela gramática bem seca, bem produtiva. Lembra o tradicional, né? Isso. As frases isoladas. Isso, certo? Não tem um contexto, não tem um texto, não tem um trecho, né? Eles botam uma frasezinha seca e vai e analisa. Vamos ver essa outra? Por enquanto que eu pego um café para mim, vocês respondem aí, tá bom? Café e água, né? Tem que ter bastante assim, para estudar, quem estuda. Vamos lá? A 2 está, né? Eles não colocaram nenhum enunciado aqui, minha gente. Veja só, como a banca é muito gramatical, né? Eles não colocaram nem enunciado, nem um comando, né? O comando só está depois da estrutura.
Aí tem uma frase, né? Eu agradeço o elogio aos meus companheiros. O termo em destaque exerce a função sintática de... E aí? Vamos por eliminação? Dá para ver o chat? Eu sei lá. Daniel colocou D, né? Jailza colocou C, Débora colocou C. Vamos lá. Nessa análise dessa questão aqui, a questão está abordando análise sintática. E aí, esses termos que as alternativas apresentam, né? Complemento nominado, junta nominal, objeto direto, objeto indireto, são termos da oração. Eu errei. Vamos fazer uma explicação bem rápida, o que é termos da oração. Nós temos 3 grupos de termos da oração, né? Os termos, por exemplo, para construir uma casa, a gente precisa de quê? Cimento, tijolos, areia, né? Água, e precisa de instrumentos, né? Escavadeira, enxada, enfim, peneira, eu não sei construir casa, mas enfim. Basicamente, a gente precisa de muitos instrumentos, né? Os termos da oração são instrumentos para análise da oração, tá? Eu estou falando isso porque a banca é muito gramatical, vocês vão ter que memorizar os termos da oração. Então, esse conteúdo é importante. Então, deixa eu só pegar um exemplo aqui para eu poder mostrar para vocês o que são termos da oração. Essa aula é importante, tá? Porque, como a banca é muito gramatical, ó, aqui está o edital que eu estava lendo, como a banca é muito gramatical, vocês vão precisar saber disso bem direitinho, viu? Porque vocês vão ter que analisar as orações, né? Lá no dia da prova. Pronto, esse exemplo é bom. Esse infográfico é bom. Então, deixa eu botar aqui ao lado. Vamos lá, vamos ver aqui, olha. Olha isso aqui, isso aqui é bacana para a gente aprender sobre termos da oração. Olha, vamos lá. Os termos de oração são como ferramentas para construir uma casa. Vocês acham que um pedreiro, um engenheiro, consegue construir uma casa sem as ferramentas necessárias? Não pode. Ele não vai cavar na mão, né? Ele não tem como cavar na mão, então ele demoraria anos, né? Ele precisa de instrumentos. Concorda? Vocês concordam comigo? Pode falar comigo, gente. Concorda, óbvio, né, Débora? Boa. Então, tem que ter os instrumentos, né? Um médico para fazer, um médico, uma enfermeira para fazer determinados procedimentos, ela precisa ter os instrumentos, né? Vocês, para dar aula, precisa ter instrumentos, enfim. Cada profissional precisa ter os instrumentos. A análise sintática também precisa de instrumentos, tá? Então, para analisar uma oração, a gente precisa ter instrumentos para análise, certo? Então, a análise é feita com base em instrumentos. Quais são os instrumentos? São os termos da oração. A oração tem termos. Aí nós temos 3 grupos: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Eu vou dar um exemplo que vocês nunca mais, na vida de vocês, vão esquecer o que é termo da oração. Tá bom? Vamos lá. Nós temos os termos essenciais. O que é essencial? Não pode faltar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. As pessoas podem ir trabalhar peladas? Não tem como, né? Pode, não pode, né? Isso seria um atentado ao pudor. Não é verdade? Seria um crime. Então, então a roupa é algo que é essencial para as pessoas, né? Na sociedade, as pessoas têm que usar roupa para saírem, né? Para trabalhar, para ir no banco, para ir no médico, enfim, para ir na igreja e aí por aí vai, certo? Então, é essencial que não pode faltar. Para a oração, é essencial também não pode faltar. Então, sujeito é essencial. Nós temos vários tipos de sujeito, né? Nos exercícios que a gente vai aplicar na mentoria, a gente vai abordar esses sujeitos, tá bom? Nos exercícios, vocês vão ter todo, né, durante a semana, esse estudo direcionado da mentoria. Quem comprar a mentoria, quem tiver acesso. Né? Então, sujeito é simples, composto, desinencial, oculto, quem lembra? Lá no fundamental.
a professora trabalhando isso. Então, o sujeito, ele é essencial para a oração, certo? Existem casos de oração sem sujeito, né? Mas aí é um outro caso que a gente vai falar depois, tá? E sujeito predicado. O predicado pode ser verbal, nominal e verbo nominal, tá bom? Então, assim, sujeito predicado não pode faltar na oração. É essencial. Assim como uma escavadeira para construir um prédio, uma casa, enfim, é essencial, tá bom? Então, isso é essencial. É como a roupa, não pode faltar. Vocês vão lembrar lá na prova. Poxa, isso aqui é um termo essencial, sujeito. Isso aqui é predicado, isso aqui é um predicado nominal, certo? Isso aqui é um predicado verbal, e aí vai. Integrantes. Os termos integrantes, eles abordam, eles são elementos que compõem a oração, mas eles não são essenciais, eles podem ser dispensados, eles podem ser removidos, mas eles complementam a oração, eles são importantes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, Daniel, você usa óculos? Seus óculos uso. Óculos de grau, é alto o teu grau? Muito alto, não. Pronto, Gilberto usa? Não tá. Jailza usa? Então, por exemplo, óculos de grau, por exemplo, eu uso óculos. Vamos pegar eu como exemplo. E o meu grau não é alto, mas, por exemplo, se eu não usar dando aula, eu sinto dor de cabeça, sabe? A luminosidade, como eu dou aula no estado e dou aula na UPE, no programa da UPE, a luminosidade me deixa com dor de cabeça. Então, como eu trabalho escrevendo no quadro, dando exemplo, né, dando aula, há muito tempo com tela, computador, se eu não usar, eu fico com dorzinha de cabeça, certo? Então, vamos pensar que o óculos, para mim, ele é integrante ao meu corpo. Eu posso ficar sem usar, certo? Eu posso tirar o óculos, eu não vou deixar de sair. Eu não preciso essencialmente do óculos, mas ele integra, né? Com ele, vou executar melhor as minhas funções, concordam? Com o óculos. Pronto, então o óculos é a mesma coisa que termo integrante da oração. Tendo ele, a oração fica mais completa, mas eles não são essenciais, eles são integrantes, eles integram a oração para completar. Ou seja, eu com óculos produzo melhor do que sem óculos, entendeu? Principalmente nas atividades laborativas, né, do trabalho e etc. Eu produzo melhor sem óculos. Inclusive, às vezes eu esqueço, chego na escola, meu Deus, esqueci meu óculos. Então, assim, eu tenho uma dificuldade maior com luminosidade, etc. Geralmente me dá dor de cabeça. Então, o óculos é um termo integrante. Ele não é essencial, certo? E acessório. Por fim, acessório, por exemplo, um anel é acessório, né? Um anel, um relógio. Hoje em dia todo mundo tem celular, então o relógio não é algo nem essencial, nem integrante. É acessório. Uma pulseira, por exemplo. Débora saiu, colocou uma pulseira, colocou um brinco, né? Um brinco, enfim, um acessório, qualquer coisa. Aquele termo é acessório. Ele torna Débora, torna Jailza, né? Kátia, mais bonita, enfim, dá um visual novo, mas é acessório. Pode ser eliminado sem nenhum problema. Agora vocês vão saber o que é termo da oração. Então, essenciais, integrantes e acessórios. Integrantes têm uma relevância, têm uma importância, complemento, dá vida à oração, mas não pode ser eliminado. E acessórios podem ser eliminados a qualquer momento. Então, adjunto abdominal, por exemplo, quando eu digo garoto, garoto caiu na internet. Garoto ficou feliz. Eu falo, garoto ficou feliz. Ó, eu estou eliminando um adjunto abdominal, que é o garoto ficou feliz. Esse o, que é um artigo, para a oração, para a sintaxe, é um adjunto adnominal, certo? Sendo um adjunto adnominal, eu posso eliminar ele, porque ele é acessório para a oração. Vocês entenderam? Ele é acessório, ele está assessorando a oração, mas ele não é essencial. E ele não é integrante. O objeto direto é integrante, integra, complementa a oração, certo? Mas não é essencial, certo?
Então, tem isso. Nas exercícios, a gente vai estudar mais sobre isso para vocês terem análise, né? Então, aqui, ó, veja, a banca cobrou esse tipo de estrutura, de compreensão do que é cada termo da oração, para você poder entender o que é esse trecho grifado. Beleza? E aí, ó, nós temos o item A. A questão diz que o item A, né, a alternativa letra A, será que essa está correta? O item está sugerindo que o termo aos meus companheiros exerce a função de complemento nominal, né? No entanto, o complemento nominal aqui é um termo que se liga a um nome, substantivo, o que é um nome? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, né? Por meio de uma preposição obrigatória, completando o sentido do nome. Nesse caso, o termo aos meus companheiros está ligado ao verbo agradeço, né? Eu errei botar nesse objeto direto, é complemento nominal, né? Não, não é. Eu estou É não. analisando, viu? E não ao nome, né? A correta, sabe qual é? É a letra D. Quem colocou D aí? Ah, eu coloquei D mesmo. Isso, é um objeto Eu indireto. pensei que tinha errado, porque eu vi o elogio, ok, a quem? É um Eu objeto agradeço. indireto, né? Com, É indireto, com eu botei. Achei que tinha a. errado. Sim, certo. Vamos lá, vamos para a próxima. Aí aqui nós temos outra questão, né? Língua portuguesa, emprego de modos verbais. Eles adoram modos verbais também, né? Aí eu vou analisar uma coisa que é. Só voltando aqui, para eu que não completei, aos meus companheiros. Então, o item, por que é letra D, né, professor? O senhor não falou. Eu já ia passando, porque eu olhei a hora aqui e fiquei com medo de não dar tempo. Mas dá. Vamos lá. É a letra D, não é? Essa 2 é a letra D. Por quê? Aos meus companheiros, essa é a função de quê? De objeto. De quê? Indireto. Objeto indireto, né? O objeto indireto é o quê? É um complemento de um verbo transitivo o quê? Direto. Direto. Indireto. Indireto. Então, ó, eu agradeço o elogio aos meus companheiros. A é preposição para agradeço, né? E meus companheiros é um elemento que é artigo, né? Para companheiros, certo? Então, isso complementa o sentido do, do verbo, né? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A questão 3, né? A questão 3 é facinho, de tempo verbal. Uma coisa que eu queria lembrar. O verbo é uma classe de palavra variável. Sendo uma classe de palavra variável, ela varia. Então, o verbo, ele se flexiona em número, quem lembra? Número, pessoa, modo, tempo e voz. É a classe gramatical mais variável da língua portuguesa. É a que mais varia, tá? Lembrando que o modo verbal, ele sempre vai estar relacionado ao tempo verbal. Por isso que a gente tem a configuração de, por exemplo, o presente do indicativo, né? O presente do subjuntivo, né? Então, nós temos sempre o modo verbal atrelado ao tempo verbal. Nos exercícios, durante a semana, a gente vai ter que estudar mais sobre isso, tá? Aí nós temos a questão, em outros tempos, íamos financeiramente melhores. O verbo em destaque está conjugado em tempo e modo qual? A, B, C ou D? Bota aí no chat. D. Bota aí no chat. Débora acha que é D. Gilberto colocou C. Daniel D. Vamos lá. Tem uma dicasinha, né? O presente do indicativo sempre termina com. Então, nós vamos, é presente indicativo. Nós fôramos, é
pretérito mais que perfeito indicativo. Nós fomos é pretérito perfeito do indicativo. E nós íamos é pretérito imperfeito do indicativo. Considerando isso, a alternativa correta é a letra D, né? Então, o item D está sugerindo o quê? Que o verbo íamos está no pretérito imperfeito indicativo, o que está correto, né? O verbo íamos é a forma da primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo do verbo ir. Então, entender é o item correto aqui, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha aí, vocês já estão conhecendo como a banca gosta de cobrar, certo? Como a banca gosta de cobrar, como a banca se comporta. Olha, essa questão foi para Banking Deck 2023, Prefeitura de Sales Oliveira, tá vendo? Para o cargo de contador. Olha aqui, outra coisa que é importante que a gente sempre analisa na nossa mentoria aqui, na mentoria do professor Adriel, né? Eu falo em terceira pessoa, parece que sou outra pessoa, né? Sou eu mesmo. Isso aqui foi uma questão para um cargo de nível superior, que é o cargo que vocês estão concorrendo. Todos vocês aqui estão concorrendo a cargo de nível superior, certo? Então, cargo de nível superior, a questão não é tão difícil, mas ela exige um conhecimento gramatical profundo, não é isso? Profundo. Vamos lá, vamos para essa outra. Sobre os verbos grifados nos períodos dos itens, né? Aí tem item 1, eles gostam muito de colocar essa subdivisão de itens, né? O item 1, vários de nós brasileiros não participamos das pesquisas eleitorais. Não participamos. Então, participamos, aqui o verbo de análise, né? Vários de nós brasileiros não participaram de pesquisas eleitorais. Conforme propõe a norma culta da língua portuguesa, olha, eles adoram norma culta, né? Gramática pura. Pode-se afirmar que a concordância verbal está correta nos verbos dos períodos 1 e 2. B, a concordância verbal está incorreta nos verbos dos períodos 1 e 2. C, a concordância verbal está correta apenas nos verbos do período do item 1. D, a concordância verbal está correta apenas nos verbos do período do item 2. E aí, qual a alternativa? Coloca aí no chat. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ainda está rolando a aula, é? Sim, a gente está respondendo a última questão. Começou que hora? Começou às 7 da noite. Pronto, aí depois você passa para mim o vídeo, né? Passo. Pronto, tá certo, saindo. Então, essa é uma questão sobre concordância, né? Concordância verbal, que a banca adora, né? Só aqui hoje nós já respondemos 2 questões de concordância. Né? Ao longo da mentoria, vocês vão responder mais questões de concordância. E vocês têm certeza. E aí, né, o direcionamento vai cair 2 questões de concordância na prova de vocês. Provavelmente uma questão de concordância nominal e outra de concordância verbal. Você tem que ir com as regras de concordância na ponta da língua, certo? Na ponta da língua. Então, quantas questões, professor, de português? 10 São questões. 10, né? São 10 questões. 10 de matemática, 10 de português e 20 de conhecimentos específicos, tá? Então, aqui, a alternativa correta aqui vai ser a letra qual? Vocês acham? Daniel Coloquei C. Débora colocou C, Jailza colocou C. Quem mais? É a letra A. Ninguém acertou. Por que, professor, é a letra A? Ai, eu já imaginei a questão dos vários, né? Isso. Vamos lá. Por que a letra A?
Vamos lá, quando eu tenho vários de nós brasileiros não participamos de pesquisas eleitorais, e na afirmativa 2, vários de nós brasileiros não participaram de pesquisas eleitorais, a concordância está correta nos dois. É possível concordância tanto com o pronome nós, então nós Uhum. aqui, ó, vários de nós brasileiros, ó, não participamos, esse aqui está concordando com nós, quem está com o áudio aberto aí, Uhum. esse verbo está concordando com nós, Vários de nós brasileiros não participaram. fecha o áudio aí, Daniel, para poder continuar. Pronto. Então, aí, quando eu tenho participamos está concordando com nós, tá? Então, existe essa possibilidade de dupla concordância. E quando eu tenho vários de nós brasileiros não participaram, esse participaram está concordando com quem? Já que existe uma dupla possibilidade de concordância. Com brasileiros? Caso eles, né? Sei. Eu Nós, sabia que tinha a questão desses vários aí. Eu sabia que tinha um muito babadinho bem. com esses vários. Depois eu... Você está certo. Então, quando eu tenho aqui participaram os brasileiros participaram, né? E quando eu tenho participamos nós. Então, existe uma dupla possibilidade. Por isso que essa aqui é a letra A, é a letra correta. Tá, gente? Meu tempo tá encerrando, e eu tenho uma mentoria agora, que eu vou dar agora, de 10 horas, mas aí eu vou mandar esse material para quem teve acesso à aula, quem pagou a aula, para os mentorados já da aula, certo? Nossa mentoria está aberta para vocês poderem participar. Sejam muito bem-vindos, né, à nossa mentoria. A gente faz de tudo para o aluno ser aprovado. E estudar para concurso é uma coisa que exige disciplina, gente. É preciso da disciplina. Então, tem essa frase que está lá no meu Instagram, vocês depois podem me seguir lá, @professor Adriel, para ajudar o meu trabalho. Os nossos maiores inimigos não são outras pessoas. Às vezes a gente bota a culpa no outro. Ah, eu nunca passo. Ah, minha mãe não me apoia. Ah, meu marido não me apoia. Ah, minha avó não me apoia. Meu filho não quer que eu estude. Às vezes a gente joga no outro, mas o grande problema está com a gente, sabe? Então, às vezes, os nossos maiores inimigos não são outras pessoas. São, na realidade, a comparação, né? Quando eu fico, é porque fulano já passou e eu não passei, né? A procrastinação, quando eu deixo de levantar pela manhã 1 hora mais cedo para ler um exercício, para ler um material, e eu disse, depois eu faço. Esse depois eu faço, você está procrastinando. O auto-julgamento, quando vocês ficam, é porque eu estudei em escola pública. É porque eu já estou muito velha, eu já tenho idade avançada, eu não tenho jeito para estudar. Então, o auto-julgamento, se é auto-julgamento, você se auto-julga ruim, isso é um Eu problema. A eu falta tô de roubando o disciplina, tempo do tempo. vamos lá, a falta de disciplina, não é? O ego, o nosso ego inflado, certo? Tudo isso são inimigos da nossa aprovação. Então, os nossos maiores inimigos não são outras pessoas, são, na realidade, a comparação, a procrastinação, o auto-julgamento, a falta de disciplina e o ego. Por isso, a vitória vem de uma luta de você com você mesmo. É preciso que você tenha a disciplina para poder enfrentar esses inimigos, certo? São inimigos internos que precisam ser derrotados para que você possa vencer. Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço muito pela participação aqui. Eu acho que vocês já são muito guerreiros por estar num domingo, nessa hora da noite, em aula, viu? 3 horas de aula, né? 3 horas de aula, que não é fácil, tem muita gente que não E botando consegue, né? matemática, que é meu caso. Isso. E é isso. E as matrículas estão abertas, vocês vão me procurar lá no meu privado, certo? Eu sou coordenador do grupo de Pojuca, Pronto. tá bom? E aí eu Será? estou disponível. Desculpa, professor. Sábados ou domingo? É sempre domingo, vai ficar Será sendo será no sábado, viu? sábado, é? Isso. Tá bom. Rita Professor, levantou a mão, quer falar, Rita? rapidinho. Ainda vai ter aula sobre o concurso de Recife? Vai, no próximo sábado. Ok.
o aluno de véspera, viu? Certo. Parabéns pela aula, foi ótimo. Obrigado, querida. Então é isso, gente. Muito obrigado a Obrigado, todos. professor. Eu agradeço. Boa noite. Boa semana para vocês. E vamos fazer o curso, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.